Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer uma análise de acurácia utilizando o QGIS no plugin Akatama. Para que serve a acurácia, pessoal? A acurácia é uma verdade de campo, né? Chamado o Ground Truth, e você pode fazer essa análise utilizando imagens de alta resolução ou no próprio Google Earth, que seja uma imagem da mesma data, do mesmo período, né? Porque senão não tem sentido você fazer essa análise de acurácia. Vocês podem utilizar também imagens ortorretificadas, né? Mas que sejam de alta resolução. Ou vocês podem também ir a campo e identificar se a sua classificação está batendo com o que tem no campo. Mas em áreas muito extensas, a gente vai utilizar as imagens de alta resolução. E hoje vamos utilizar o Google Earth para fazer essa análise de acurácia, ok? A primeira coisa é instalar esse plugin, Accuracy Assessment of Thematic Maps Akatama. Bom, feito isso, vocês vão buscar a imagem que vocês querem fazer essa análise de acurácia, né? No caso, nós temos aqui uma imagem de Rondônia, tá? E aí passamos para o sampling. No sampling a gente pode modificar o número de amostras e também a distância mínima entre elas, tá? Podemos utilizar tanto o Simple Random Sampling, né? Uma amostragem simples, né? Aleatória, como também podemos utilizar uma amostragem, né, aleatória estratificada, Stratified Random Sampling. Nesse caso nós vamos fazer uma análise estratificada, buscamos aqui a nossa imagem e nós podemos aqui utilizar nesse método tanto valores fixos, né, onde a gente pode dizer o número de amostragens que a gente quer para cada classe temática, porque quando o programa faz uma análise automática, ele vai gerar mais pontos nas áreas mais extensas. Por exemplo, ele vai gerar mais pontos aqui na área de mata, né? Então, você pode preferir colocar aqui o número de amostras que você deseja, né, na sua imagem, dependendo da sua área e das suas classes temáticas. Mas hoje nós vamos trabalhar com análise baseada na proporção da área, tá? Notem que o número de amostras para a área de floresta é muito maior. Depois vem a área de água, né? Enfim. E aqui a gente vê o erro padrão, que é de 0,005. Se a gente deixar esse erro padrão, a gente vai ter aqui mais de 360 amostras, né? Então nós podemos aumentar esse erro padrão de 0,005 para 0,009, por exemplo, e vocês vão ver que o número de amostras é reduzido. Então nós não vamos fazer isso, nós vamos deixar nessa análise o número de amostras com esse erro de 0,5%, né? E vai demorar um pouquinho, mas
Vamos ver como vai funcionar essa análise de acurácia. Bem, agora é só a gente gerar as amostras. Vamos buscar aqui uma pasta, random sampling, Rondônia. Notem que a gente já tem aqui as amostras, né? No caso, ele gerou 397 amostras, tá? Bom, o próximo passo é ir para a classificação e vamos buscar a nossa amostra que a gente acabou de gerar, tá? Então, aparece aqui as 397 amostras. O próximo passo é abrir esse diálogo de classificação, né? Open the Classification Dialog. Vai aparecer essa tela onde a gente tem aqui as 397 amostras a serem analisadas. Vamos buscar aqui a nossa imagem classificada e a nossa imagem do Google Earth na mesma data, tá? Agora a gente vai alterar aqui no Fit to Sample. Vamos aumentar e aí a gente já tem a visualização da nossa imagem. O próximo passo é Set Classification. Então a gente vai incluir as nossas classes temáticas aqui. Então, água, rural, exposta, floresta e vegetação secundária. Vamos colocar aqui água, rural, exposta, floresta e vegetação secundária. Ok? Então, as nossas classes já aparecem aqui na lateral direita. Próximo passo, então, é a gente analisar uma a uma, tá? Bom, isso aí demora um pouco, porque a gente não alterou o nosso erro padrão e vamos ter que analisar 397 amostras. Então, vamos começar visualizando. Se nós quisermos aumentar ou reduzir aqui, tá? A gente pode fazer mexendo aqui no Fit, tá? Então, você pode aumentar ou reduzir. É bom que você faça essa análise com muita tranquilidade, né? Bem, então, vamos começar. Então, primeiro ponto aqui, observando, né? Tá em vermelho. Vamos lá.
Bom, agora que finalizou, a gente fecha e salva a nossa classificação. Podemos salvar aqui nessa pasta. E o próximo passo é verificar a nossa acurácia. Então vamos abrir o resultado, tá? O nosso resultado mostra uma acurácia global de 0,90. A nossa matriz de erro, né, ou matriz de confusão, mostra que houve certa confusão entre água e outras classes, tá? A nossa segunda classe é rural, então houve também uma confusão entre rural e outras classes. A terceira classe é exposta. Classe exposta, também houve certa confusão entre exposta e vegetação secundária, tá? Entre floresta e vegetação secundária e entre vegetação secundária e floresta, tá? Mas nós temos aqui a nossa acurácia do usuário e a nossa acurácia do produtor, tá? Depois vocês vão ver alguns artigos sobre o que é a acurácia do usuário e a acurácia do produtor, tá? Mas, de modo geral, nós temos uma acurácia global boa, tá? Então é importante vocês fazerem essa análise com muito critério, né? Para que possa dar um bom resultado. Então vocês observaram que a gente utilizou uma imagem classificada, tá? Uma imagem Landsat classificada e comparamos com uma imagem do Google Earth, tá? Temos aqui os dados também da área, né, que foi classificada. Enfim, hoje nós mostramos uma análise de acurácia utilizando o plugin Akatama no software QGIS, tá? Então, era só isso por hoje, pessoal. Tchau, tchau.